Entendendo a Bíblia em boa companhia, tudo perdoado e esquecido? Aqui se faz, aqui se paga. Será que isso também é na Bíblia? Veja, o descanso em Cristo. Nós temos uma eminente promessa, Deus presente em nossa vida. Será que nós temos consciência do que é a presença de Deus em nossa vida, diante de nós a todo momento? Será que nós cometeríamos os mesmos atos se estivéssemos sendo vistos por todos? Às escondidas, nós tramaríamos contra o nosso próximo? Ou faríamos o que Deus manda, ama teu próximo como a ti mesmo? Ou obedeceríamos àquele a quem devemos amar sobre todas as coisas? Deus acima de todas as coisas. Ama Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas hoje vemos 3 homens e um segredo. 3 homens acompliciados em homicídios, adultérios, uma trama sórdida, terrível, com trágicas consequências. Teriam eles o perdão de Deus? Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti com uma vigorosa promessa do Teu sangue na cruz. Estamos como pecadores, mas também nos arrependemos e buscamos de Ti a perfeição de caráter, o aprimoramento pelo Espírito Santo, mais semelhantes a Ti e menos de nós mesmos, menos de Satanás na nossa vida. Dá-nos poder, abençoa os que estão ouvindo, faz com que todos tenham a alegria de ser semelhantes a Ti, em nome de Jesus. Amém. Ah, se todos tivessem essa convicção de que somos todos filhos de Deus e vivemos num mesmo mundo em que nós temos que solidarizarmos para atender aqueles que estão sendo vitimados pela guerra entre o bem e o mal. Satanás tem feito vítimas de toda sorte entre os nossos irmãos. Os animaizinhos, as plantas, a natureza sofre. Mas nós estamos aqui como filhos de Deus, porque ele disse lá no Éden que nós devemos dominar sobre a terra, devemos conservá-la como mordomos seus, e a terra inclui os filhos de Deus na terra. Mas nós temos a história de Davi e os seus 2 cúmplices companheiros numa crime sem parar, um crime que puxa outro crime, um pecado que leva outro pecado, um pecador que aproxima-se de outro e de mais outro. Depois que Davi se deu por vitorioso, vencendo os gigantes, espraiando os seus domínios, ele estava dominando agora sobre os amonitas e tinha ali um cerco. E ele estava descansando, curtindo seu palácio, acordando tarde e cobiçando a mulher dos próximos pela janela que estava ali se banhar. Primeiro pecado, ele se afasta de Deus, então o seu pensamento não toma mais o cuidado de que aquela era a esposa de Urias, o seu grande capitão que estava na fronte de batalha, o seu vizinho, um defensor da sua própria vida, da sua cidadela, do seu domínio, um servo de Deus. E ele então se adona e cobiçou a mulher e depois tomou-a para si, portanto adulterou. Para esconder o fruto do seu pecado, uma criança que nascia, ele era obrigado agora a fazer uma trama. E como Urias não caiu na armadilha que ele montou, então ele manda matar Urias, ele manda Urias para a frente de batalha. Pior, ele manda que quando Joabe o colocasse na frente de batalha, o exército recuasse e deixasse Joabe para morrer. Então Joabe manda um relatório completo, um álibi para o povo, para que os seus ali no palácio todos ouvissem o mensageiro que também se acompliciou. Porque o mensageiro viu muito bem o que aconteceu, mas ele trouxe uma outra mensagem. Fomos ali derrotados por um momento, tivemos que recuar e tivemos que atacar e um flecha atingiu o nosso coitado do Urias. E Davi ainda mente. Mais um pecado, primeiro a cobiça, o adultério, a mentira. E quantos mais outros haveria ali, uma sucessão de pecados, porque ele então passa a dizer, isso é coisa, ele fala para o povo, isso é coisa da guerra, não se preocupem, a espada não escolhe a um ou ao outro, é coisa do acaso. Vem então Natã e faz uma severa repreensão. Tudo isso vimos nos programas dessa semana. Nós estamos relembrando para adentrar no assunto que é: perdão é a mesma coisa que caducar? Será que Deus fica caduco e não lembra mais daquilo que ele vislumbrou como violação dos seus mandamentos? Vamos ver alguns versos da Bíblia que nos falam sobre isso.
Primeiro, nós vamos ver sobre o grande amor de Deus e sua grande capacidade de perdoar e mesmo de esquecer dos pecados. Isaías 43, verso 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. E não lembra mais dos pecados. Mas tem um mais, vamos ver mais adiante. Verso 44, verso 28. Aqui então vem uma outra mensagem poderosa que diz acerca de Ciro: Ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca do jardim: seja reconstruído e do seu templo sejam lançados os seus alicerces. Portanto, Deus prevê também o futuro, ele também vê as situações que estão diante e adiante de nós. Agora vamos ver então o que diz Miqueias no capítulo 7, verso 19. De novo, terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É de lá que ele não lembra mais dos nossos pecados. Mas será que fica por isso mesmo? Não há um juízo, somente o juízo eterno, o celeste? Os filhos de Deus estão prontos para se arrepender no determinado momento e viver a bonança completamente, sem nenhuma consequência pelos seus pecados? Eu peco hoje, me arrependo amanhã e fica por isso mesmo? Vamos ver o que nos diz Gálatas capítulo 6, verso 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aqui está dizendo que aqui se faz, aqui se paga. Nós temos perdão do pecado. Isso quer dizer o quê? O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é aquele que nos traz Jesus Cristo como salvação. O salário do pecado é a morte do transgressor, mas em meu lugar foi para a cruz Jesus. Então, a morte se cumpriu, o salário foi pago por Jesus. A partir daí, eu tenho que me convencer que há um pecado e há um juízo e que eu preciso viver de conformidade com a vontade do Pai. E ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E disse mais: o maior de todos os mandamentos é: ama teu próximo como a ti mesmo. Ama teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nessa expectativa de amar ao próximo, a conduta de Davi foi altamente reprovável. E a consequência veio imediata. Ali, então, Natã o repreende. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12. E então ele passa a enfrentar, confrontar diante de todo o palácio, na corte. O seu pecado foi revelado e estampado. Você matou Urias com a espada dos amonitas e agora tomou a sua mulher. E então agora você passa a pagar por seus pecados e vem a condenação. Vem a condenação lá em 2 Samuel, capítulo 12. Capítulo 12, versos 9 a 14. Você é esse homem, disse no verso 7. Assim, Natã e Davi, e continuou: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel, livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, ficou com as mulheres de Saul, dei-lhe nação de Israel e de Judá, e tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Isso é que é a vontade do Pai, nos dar coisas boas para que nos alegremos nessa terra. E mais ainda, se nós andarmos de acordo com a sua vontade, pedirmos a eles as coisas boas que ele tem resguardada para nós. Mas, no verso 9, por que você desprezou a palavra do Senhor e matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele? Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Consequência, a espada nunca mais se afastará. Pela espada, disse Jesus, aquele que lança a mão da espada, pela espada morrerá. E aqui a consequência é a espada que baixa agora sobre Davi.
Urias o Hitita era agora a vingança do Senhor. Assim diz o Senhor: a sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas, em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o povo de Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Aqui ele reconhece o pecado e vai compor o Salmo 51, porque então ele encontra: Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, relembrando. Davi tinha dito que o homem que fez isso, roubar uma ovelha, um homem rico que rouba a ovelha de um pobre para servir aos seus convidados, é digno de morte. E ele disse: você é esse homem. 3 homens estavam envolvidos no segredo. Era Davi, era Joabe e o mensageiro. Todos sabiam a verdade, mas estavam ocultando, disfarçando. Joabe passou todos os dias da sua vida perseguindo de uma forma ou de outra Davi, até acabar morto por ordem de Salomão. Mas quanto estrago ele fez nessa jornada? E agora, então, nós vamos ver o que acontece lá em 2 Samuel, capítulo 16, verso 22. Lembre-se, aqui a promessa, a profecia de Deus, aquilo que Deus anteviu como consequência do pecado, que ele havia perdoado, o salário do pecado é a morte. Você não vai morrer, meu filho Jesus vai morrer por você. Mas agora as consequências, tem consequências. 16, verso 22. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio de Absalão, e ele teve relações com as concubinas do seu pai à vista de todo Israel. O próprio filho Absalão, querendo mostrar que ele não tinha vínculo mais com seu pai, tendo tomado o palácio e seu pai fugido, agora Absalão tinha todo o povo, quase todo o povo, em seu favor. Estavam nomeando o rei no lugar de Davi. E Absalão, para assintar o pai, toma suas esposas, suas concubinas, e no palácio faz uma tenda, não nos quartos do palácio, faz diante do povo um completo tapa em Davi. Teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo o povo de Israel. Naquela época, tanto Davi quanto Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Aitofel é um falso profeta, um falso pastor, um falso mensageiro de Cristo, um anticristo. Ele estava seduzindo as pessoas com enganações, como o Espírito de Deus ele trazia os conselhos de Satanás. E a sua consequência, Aitofel também morre. É uma história trágica de sucessivas mortes pela espada. Depois nós vamos ver que então no capítulo 17, 23... Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, qual conselho? Ele tinha aconselhado que que Absalão lhe permitisse ir com alguns homens para assustar os soldados que ainda defendiam Davi e matar somente Davi e trazer os soldados ainda em favor de Absalão, convertê-los a favor de Absalão. Vendo que o seu conselho não foi aceito, porque Absalão ouviu o conselho de um outro que era amigo de Davi, e então se fez ali de companheiro deles, né? Mas na verdade estava traduzindo a vontade do próprio Deus na consequência também desse pecado. Selou seu jumento e foi para casa, para a sua cidade natal. Pôs seus negócios em ordem e depois enforcou-se. Ele foi sepultado no túmulo do seu pai. Então o falso profeta encontra o seu destino, como Judas, que se enforcou porque tentou colocar Jesus numa posição e não deu certo, numa posição de governar, de assumir o reino terrestre e não de vindicar os meus pecados e seus pecados. Agora segue então as consequências. Nós vimos que tanto Absalão como Adonias se tornaram alvos. Adonias morto pelo próprio irmão, pelo próprio pai, ele acabou encontrando sentença pelos pecados que havia cometido. Os cúmplices, tanto o sobrinho como também o mensageiro, também encontraram uma morte. Joabe acaba se enfiando no templo para se esconder depois da morte de Davi. Ele é então vingado e Salomão dá a seguinte ordem. Quando a notícia chegou a Joabe de que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão,
Ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às portas do altar. E foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor e estava do lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joabe: vá matá-lo. A justiça foi feita finalmente. A espada consumiu Joabe, aquele grande encrenqueiro, um cúmplice de Davi, mas que ele ficou no pecado. Ele não se converteu, não se convenceu. Tardiamente foi se agarrar no templo, não por arrependimento, mas como porque ali não era permitido lançar sangue. Mas Salomão manda que ele fosse morto, e ali mataram e o sepultaram, e retiraram então a culpa pelo sangue de Joabe que foi derramado. Você percebe? Há consequências para o pecado. No mundo nós teremos aflições. Quais aflições? Os pecados até a terceira e quarta geração nos contaminam a saúde, criam cardos e abrolhos na nossa volta. Com o suor do rosto comerás, com dores terás parto. A vida se tornou difícil por consequência do pecado. O certamente não morrerás que o diabo falou a Eva encontrou a sua expressão máxima quando Jesus morreu. Certamente não morrerás, o próprio Jesus teve que morrer para nos devolver o dom gratuito, a vida eterna em Cristo Jesus. Andemos na luz e recusemos as trevas. Nós estamos diante de Jesus, pela graça, pelo poder do Espírito Santo, nos aproximando cada vez mais do Pai. Você assistiu Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Viu agora há pouco? 5 minutos Vem e Entende. Não perca todos os dias. Esses programas do Vem e Entende vão a você com a mensagem de Deus, a palavra dele, diretamente ao seu coração. Mas não só para você. É para você curtir, mas é também para você compartilhar, seguir a nossa programação. Entra no site, clica no sininho e passa a ser membro dessas mensagens poderosas que vão alcançar a muito, dando relevância a essas mensagens. Você estará pregando essa mensagem do amor do Pai. Que Deus te abençoe e faça surgir muita luz na tua vida.